Sabe aquela dor de dente? Aquela coisinha chata, que incomoda, mas que a gente muitas vezes pensa, depois eu vejo isso. E se eu te disser que essa simples dor de dente pode ser o começo de uma jornada bem perigosa pelo corpo? Vamos entender como isso acontece. Olha, o destino final dessa jornada pode ser algo assim: um inchaço grave, doloroso, que pode colocar a vida em risco. A grande questão é, como é que pode, né? Como uma infecção que começa dentro de um dente consegue escapar e causar um estrago desse tamanho. É exatamente essa a história que a gente vai desvendar agora. Bom, tudo começa aqui, bem na pontinha da raiz de um dente. O nosso principal suspeito tem um nome meio técnico, mas a origem dele é super comum. Uma cárie que não foi tratada a tempo. Então, o que é isso? De forma bem simples, é uma bolsinha de pus que se forma lá na raiz porque as bactérias da cárie conseguiram invadir o centro do dente, a polpa, e desceram até o fim. Esse é o epicentro do terremoto. Mas o problema de verdade começa quando essa infecção decide que não vai mais ficar quietinha ali. É isso aí. A infecção, como qualquer coisa que está sob pressão, vai procurar uma saída. E pode ter certeza que ela vai encontrar o caminho mais fácil para escapar de onde ela começou. E essa imagem aqui mostra perfeitamente as rotas de fuga. A infecção começa a comer o osso que fica em volta da raiz do dente. E aí, dependendo de onde essa raiz está posicionada, a infecção pode vazar para cima, para os lados ou para baixo, como essas setas estão mostrando. Ela sempre vai buscar o caminho mais fraco, o de menor resistência. No momento em que a infecção consegue passar dessa barreira do osso, ela invade os tecidos moles que estão em volta, a gengiva, a bochecha, o assoalho da boca. É nessa hora que os sintomas clássicos de um abscesso dentário aparecem com tudo, aquele inchaço e uma dor bem intensa. Mas, acredite, a jornada está só no começo. Agora, a infecção chega num ponto crítico, um verdadeiro divisor de águas que vai determinar se o problema vai ficar mais ou menos localizado ou se vai virar uma emergência daquelas bem graves. E a direção que essa infecção vai tomar depende da relação dela com uma única estrutura, um músculo que funciona como se fosse um desvio nos trilhos de um trem. E o nosso personagem decisivo é esse aqui, o músculo miloiódio. Ele forma um assoalho da boca e fica preso na mandíbula bem nessa linha que a gente está vendo. A posição da raiz do dente infectado, se ela está acima ou abaixo dessa linha, é o que muda o jogo todo. E aqui a gente vê a consequência clara dessa decisão. Olha só. Na esquerda, a infecção furou o osso acima da linha do músculo. Aí ela fica mais contida ali no assoalho da boca. Agora, na direita, ela furou por baixo da linha. Com isso, ela cai direto no espaço submandibular e abre um caminho livre para o pescoço. E é essa rota para baixo que leva a gente para a zona de perigo. A partir do momento que a infecção consegue entrar nesses espaços mais profundos do pescoço, ela deixa de ser um problema dentário para virar uma ameaça para o corpo todo. Vamos ver como isso acontece. Isso aqui é fascinante. O nosso pescoço não tem espaços vazios, sabe, esperando para serem preenchidos. Ele tem o que os anatomistas chamam de espaços potenciais entre os músculos e os órgãos. Quando o pus da infecção entra ali, ele literalmente vai abrindo esses caminhos, criando um espaço que na verdade nem existia antes. E o que conecta esses espaços todos? São os planos faciais. Para ficar fácil de entender, pensa neles como se fossem as superrodovias do corpo. São camadas fininhas e resistentes de tecido que envolvem os músculos e os órgãos, criando corredores que vão da mandíbula até o meio do peito. E aqui a gente tem um mapa conceitual dessa rede. Parece bem complexo, né? E é mesmo. A fáscia se divide em várias camadas que se ramificam, criando essa arquitetura toda que, em condições normais, serve para organizar e proteger tudo que a gente tem no pescoço. E agora a gente vê como aquele mapa se traduz na anatomia de verdade. Olha só, essas camadas criam verdadeiros túneis ao redor de estruturas super importantes, como a traqueia, o esôfago, os grandes vasos sanguíneos. Para uma infecção, esses túneis são um convite para viajar. E quando a infecção aceita esse convite, ela pode pegar essas rodovias e viajar para vários destinos. Esses aqui são os principais espaços profundos do pescoço que podem ser invadidos. Inclusive um que tem um nome bem sugestivo, o espaço de perigo que desce direto até o diafragma. Bom, quando a infecção chega nesse estágio, a situação se torna extremamente crítica. A briga agora não é mais contra uma dor de dente, é contra uma emergência médica que ameaça a vida. Uma das consequências mais temidas é a tal da angina de Ludwig. É quando a infecção toma conta de vários espaços no assoalho da boca e no pescoço, tudo ao mesmo tempo. O inchaço é tão massivo,
tão grande que pode empurrar a língua para trás e fechar a garganta, bloqueando a respiração da pessoa. E em casos ainda mais raros, mas devastadores, a infecção pode virar uma fasciite necrosante. Nesse caso, as bactérias são tão agressivas que elas nem seguem mais as rodovias da fáscia. Elas simplesmente destroem tudo que encontram pelo caminho: pele, gordura, músculo, e a taxa de mortalidade é altíssima. É exatamente por isso que o tratamento para essas infecções profundas é radicalmente diferente de só tomar um antibiótico para uma infecção comum. O foco muda completamente para uma intervenção física para resolver o problema na raiz. A abordagem tem que ser metódica e bem agressiva. A prioridade número 1 é garantir que a pessoa consiga respirar, o que muitas vezes exige até uma traqueostomia. Logo em seguida, é sala de cirurgia sem conversa. Precisa remover o dente que causou tudo, abrir os espaços infectados do pescoço e drenar, limpar todo aquele pus que se acumulou. Então, o ponto crucial, a mensagem mais importante é esta: em infecções graves de cabeça e pescoço, antibiótico sozinho não resolve. Ele ajuda, claro, mas ele é um coadjuvante. A base do tratamento, aquilo que realmente salva vidas, é o procedimento cirúrgico para limpar a infecção. No final dessa jornada toda, o contraste é impressionante. Uma cárie, um problema que poderia ser resolvido com um procedimento simples no consultório do dentista, tem o potencial de escalar para uma situação que exige cirurgia de emergência e internação em UTI. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? A mesma anatomia que nos sustenta e nos protege também tem essas rodovias que podem ser usadas contra nós. A pergunta que fica é sobre a importância de cuidar dos pontos de partida, para que essa viagem perigosa nunca precise nem começar.